Tudo bem, bom dia para quem ainda não veio, mas vamos aguardar um pouquinho enquanto os irmãos aparecem para a nossa reflexão bíblica dominical. Já temos um na telinha e outros já estão chegando. Os irmãos estão atentos. Nossa, mãe, que bênção! Já tem irmão aí no gatilho, dois irmãos e a Bíblia diz: onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E aqui nós temos dois, temos o Lucas, três, já temos na telinha aí dois, quatro. E, pois bem, a nossa querida Ana Cláudia Donana. É interessante, quando eu era menino, uma pessoa, um vizinho nosso, amigo, tinha uma filha por nome Donana. Eu nunca mais tinha ouvido este nome, uma pessoa com este nome, um nome bem bonito. E o dela ela escreveu bem bonito, Donana, Ana Cláudia. Claudinha, olha, é uma bênção você, e a gente sabe e sente no coração que você é uma serva de Deus, uma menina que tem anseio pela palavra, o que isto é o mais importante em nossas vidas. Isso nos enriquece, a gente ter sede de Deus, pois é isto que Jesus Cristo provocou em nós, ele dizendo que nós somos sal da terra. Vós sois o sal da terra. E o sal, além de outras propriedades, a que eu acho muito interessante e apropriada nesta metáfora de Jesus, é a questão, é o lado da sede. É o lado da sede. Pois o sal, ele provoca sede. E quando Jesus Cristo usa essa analogia, ele fala para que se provoque sede, tanto em si próprio, em primeiro lugar, como em outros. Sede de Deus, porque nós temos sede, falta de água em nosso organismo, né? Nosso organismo pede água, e nós então damos água ao nosso organismo. Quando ele nos pede, nós vamos à fonte, vamos ao filtro, vamos ao gelágua, que hoje é gelágua, né? No meu tempo ia ao pote, ia ao filtro, ia à cabaça d'água. Era tantos depósitos interessantes. Pois é, a gente vai em busca de saciar aquela necessidade. Por isto que quem tem sede, supre-se de água. E Jesus Cristo, então, fala que ele, de uma forma bem imperiosa mesma, ele fala de uma forma imperativa. Vós sois o sal da terra. Como é importante isto, não é mesmo? Vós sois o sal da terra. Ele fala luz do mundo, mas nós queremos falar só sobre o sal neste momento, para entrarmos na nossa lição. A nossa lição é sobre a igreja no mundo. Por isto, ela é o sal da terra. Interessante, Ana Cláudia, é que o sal ele tem essa propriedade de dar sabor, como nós sabemos, né? Ela tem a propriedade de preservar e infinitas propriedades. Se você for falar na linha de cosmético, em que todas levam sal, ixi, é algo infinito. As anestesias, né? Os sabonetes, tudo, os corantes, a linha de maquiagem, tudo leva sal. Tudo leva sal, por causa do cloreto. Então, isto por causa do sódio. Isso é muito interessante. Então, é uma metáfora muito rica, quando Jesus usa para os seus discípulos e, consequentemente, para a sua igreja. Vós sois o sal da terra. E eu queria ressaltar que o sal, ele é diferente do açúcar. Nós sabemos que o açúcar tem a propriedade de adoçar, deixar algo doce. Mas
O açúcar, ele camufla o sabor das coisas. Ele traz uma camuflagem. Portanto, quando você toma um café sem açúcar, você vai sentir o café amargo, muito amargo. E para muitos aquilo é ruim ao paladar. Aí bota açúcar. E a açúcar então ela vai o quê? Vai mascarar o sabor do café. Por isto que o chocolate, enquanto mais amargo, ele é puro. Ele traz a pureza. Aquele chocolate que as crianças gostam, que são os chocolates mais adocicados, eles ali são mascarados. O sabor do cacau, que é o fruto do qual é extraído o chocolate, é tirado, porque o açúcar mascarou. Mas o sal não. O sal, Ana Cláudia, ele não mascara o sabor de nada. Pelo contrário, ele realça o sabor. Se você vai comer uma carne, saborear um churrasco, ele sem o sal, você não sente o sabor da carne de forma nenhuma. Mas na hora que coloca o sal, você vai sentir o sabor da carne. Aí sim, a carne torna-se saborosa, porque o sal realçou o seu sabor. É muito importante esta metáfora de Jesus. Vós sois o sal da terra. Então, nós precisamos ser saborosos, não é mesmo? Ser realçado o nosso sabor. Isso significa o quê? Servir o outro. Quando nós servimos o outro sente o nosso sabor. Tanto é que quando nós espraguejamos, brigamos, discordamos, esculhambamos, perdemos o sabor. Perde-se o sabor. Por isto, Jesus Cristo, ele foi peremptório, ou seja, ele foi decisivo, incisivo, imperioso no bom sentido. Vós sois o sal da terra, é o imperativo. Ele não diz, deveis ser, pareçam ser, achem que sejam. Quem sabe sereis. Mais ou menos, nada disso, nada de condicional. É um imperativo. É aquilo que é mesmo. Quando o verbo está no imperativo, ele não está flexionado, ele é aquilo mesmo. Ele é aquilo mesmo. O verbo cantar. É o verbo cantar. Então, cantar. O verbo fazer. Está no imperativo. Mas quando reflexionado, muda tudo, né? Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, nós fazeis, eles fazem, entendeu? Eu fiz, tu fizeste, ele fez, né? No imperfeito e tal. Então, ele vai flexionando. Nós estudamos isso, né? Quando estudamos verbo lá no início da quinta série, terceira, quarta série e tal. Muito importante. Então, o sal. Sejamos o sal. Procuremos ser sal. Nós sabemos que isto é uma virtude. Não é algo que você já nasça com ele temperado. Não. O tempo, a sua dedicação, a sua fé, a sua crença vão te moldando e te dando um sabor. E eu já ouvi muito essa história de pessoas. Rapaz, eu conheci fulano. Quem era fulano? O cara hoje é um crente. Aquele cara, um era farrista demais, quem diria? O cara bebia, amanhecia o dia caído nas calçadas. O cara. E era um cara também ruim, um mau vizinho. Mas no dia que ele se converteu, ele mudou. Ele passou a ter sabor, passou a ser sal.
Gracinha, nós vamos. Essa palavrazinha introdutória, eu fiz dedicado essa palavrinha à querida Ana Cláudia, certo? Tem muita gente. Entendeu? Já tem muitas pessoas, mas eu, como Ana Cláudia, os irmãos devem saber doravante que Ana Cláudia, eu considero ela como minha ovelha. Ah, pastor, mas eu nunca vi, ela nunca foi na igreja, eu não conheço, mas eu Ela se conheço. converteu. Ela já se converteu, porque ela mora em Ponta do Mel. Só passar esta pandemia, os irmãos vão conhecer Ana Cláudia. Já pediu batismo. Ela até pediu batismo. Ela é uma pessoa muito consciente, certo? Ela sabe o que quer. Então eu dei essa palavrinha dedicada a Ana Cláudia. Ana Cláudia Donana, certo? Os irmãos sempre estarão vendo na telinha, compartilhando dos nossos trabalhos. Ela sempre está conosco. Prestem bem atenção a esse nome. Já conheçam esse nome. Ao ponto de, quando ela chegar na igreja, ah, você, Ana Cláudia, eu via você compartilhando os nossos cultos, sempre presente. Pois é ela, a minha ovelha, Ana Cláudia. Gracinha, nós sempre abrimos cantando aquele nosso hino oficial, né? Sim. É o 162. 162. Bem de manhã, embora o céu sereno, Pareça um dia. a calma anunciar. Vamos cantar? Vamos cantar, quero dar bom dia. Bom Poder. dia a Cláudia, né? Ana Cláudia, que o pastor já falou, a Flávia Spell, a irmã Erivaldo, Renata, a Helena. Deus abençoe a Selma. Um grande abraço para todas as irmãs que estamos com saudades. A Maíra, a Clécia, a Roberto. Deus abençoe a todos vocês, que sejam abençoados. Gil Fonseca. Gilmarão. Gilmarão. A Fátima Gomes, a Gil, Deus abençoe, a Ronaldo também, que já entrou na nossa live, Paulo Henrique, que Deus abençoe. Estamos orando por sua tia, viu? Por Nalva, né? Não, ontem eu falei com ela muito tranquila, parecia que nem estava doente. Uma voz firme, clara, animada, oramos pela manhã. Albino, estou. Tem o Aldi aqui. Deus né? abençoe. E Gilmarão é minha ovelha. Viu, Gilmarão? Quando passar essa pandemia, eu quero ver você lá na igreja congregando conosco. Você e sua mãe, viu? Sempre são minhas ovelhas queridas. Muito bem. Então, bom dia aos irmãos, amigos que estão entrando, né? E aguardamos mais. Deus possa estar abençoando. Então, hoje eu tô barbudo. Vamos cantar, só para mudar um pouco o visual. Vamos cantar. Clécia, estamos com saudade. Bem Maria de manhã, Alice, embora o céu sereno. e Roberto, Olá, todos minha os gente. irmãos. Logo, logo a gente estará se encontrando, né? Nós estaremos nos encontrando na igreja, no templo, na casa do Senhor. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia, a calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigia, Senhora, ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor.
cessar. Vigia, Senhora, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigia, Senhora, e sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar, vigia, Senhora. Bom dia, Noêmia, um abraço. Bom dia, Lázaro Lopes, Deus abençoe você. Bom dia, irmã Rosângela, Deus abençoe grandemente. Larissa, Benjamin, a Graça Muniz, que é a neta do irmão Manel, um grande abraço para você. Graça para o irmão Manel. Lucas Leite, Deus abençoe. Então, Deus abençoe a todos os irmãos que estão entrando na nossa live, né? Que possamos estar nos estudando e louvando ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos cantar conosco, todo mundo cantando. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém, glória a Deus, Amém. glória a Deus Jesus. abençoe vocês. Que Bom nesse dia, domingo. bom dia, Judson. Bom dia, Iatamura. Maria Isabel, Isa, um abraço a todos vocês. Deus abençoe grandemente. Louvado seja o Senhor, meus amados irmãos. Vamos continuar. Vocês percebem que eu já estou mais à vontade, né? Nessas lives. Depois a gente vai aprendendo. No início, a gente fica meio assim estranho, mas a gente vai acostumando e vai, né? Olha, irmãos, os irmãos da igreja que têm sido escalados para fazerem as lives estão saindo muito bem também. Aqui nós todos somos neófitos, novatos, estamos todos no mesmo patamar. Estamos aprendendo e nós vamos usar essa ferramenta continuamente, mesmo após a pandemia. Claro, nós vamos aproveitar, é um recurso a mais, é um instrumento a mais, por que não usarmos? E o bom é que isto corre o mundo. E é por isso que devemos ter muito cuidado, porque isso vai para o mundo inteiro, né? Claro que a gente tem que ter cuidado todas as vezes com tudo que venhamos fazer, mas quando a coisa pega assim, toma assim um rumo maior, a gente precisa ter mais jeito. E o jeito, por enquanto, é tomar um cafezinho aqui, oferecendo a vocês, com a minha cafeteirinha, né? E vamos tomar esse cafezinho para a gente desarnar mais aqui na nossa lição. Qualquer dia, quando for na nossa EBD, lá na igreja a gente vai fazer um momento desse de cafezinho, sabia? Não. Que é muito bom. Cafezinho bacana. Helena é bom para isso, Helena. E aqui já fica mesmo. Gracinha disse que a Helena é boa para isso, é claro. Que a Helena é ótima, mas que bom, melhor que ótima. E ela um dia vai fazer isso aqui lá, se Deus quiser. É uma grande aluna, uma pessoa muito interessada na escola dominical. Ela é muito participativa também. A Helena tem um quê muito bom para a igreja, assim, para a lição, que ela é curiosa. Ela é curiosa até demais, no bom sentido, claro. E então ela faz perguntas, ela participa. Isso eu acho muito bacana. Ela é uma aluna bem dinâmica. Mas também ela é boa nessa questão. Quando passar a pandemia também, eu já me convidei para almoçar lá. Pois é. Um abraço aí também no meu amigo Zé Piau, que é o chefe desse clã de Helena, né? O pai delas, pai de todos aí, de Noêmia, de Aninha, de Helena, de Hélio, sei lá, é tanta gente, é igual lá em casa, tem mais gente do que formiga. Nossa família é uma família de 12 irmãos, criaram mais 2 netos, minha mãe ficou 14, com pai e mãe 16. Olha, irmãos, nós vamos continuar com as nossas lições. Tem aqui irmã Edneide. Valeu. Edneide de Ceará-Mirim. Edneide. Bom dia, pastor e Gracinha. Bom dia. Nosso velhinho. Legal lá de Ceará-Mirim na época. Hélio Felipe.
e as 3 moças bonitas que eles têm. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre a igreja no mundo. A igreja não é do mundo, mas ela está no mundo. Até porque é uma recomendação do apóstolo João. Não ameis o mundo, e nem o que há no mundo, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esses desejos desenfreados, essas concupiscências, esses desejos desenfreados. Por isto, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, certo? Por isto, já dizia um grande teólogo francês, conhecido muito no meio acadêmico, chamado Teilhard de Chardin. Ele diz o seguinte: nós não somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Ele diz isso. E é bem cordato. Nós não somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual, mas o contrário. Somos seres espirituais vivendo, experimentando, tendo uma experiência material. Mas isto é plausível mesmo, que pode-se resumir um pouco essa história da igreja no mundo, que é o tema da nossa liçãozinha aqui. Nós estamos seguindo, viu? Então, eu estou citando Teilhard de Chardin, porque essa frase ela encaixa muito bem na vida da igreja. Nós não somos seres exatamente materiais vivendo uma experiência espiritual. Está errado. Mas somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Por isto que nos é recomendado, através do apóstolo Paulo, que devemos viver no Espírito. No Espírito. E Jesus, se referindo a Nicodemos, Jesus separou muito bem essas coisas. O que é carne, o que é espírito é espírito. Ora, Nicodemos queria discernir o nascimento, o novo nascimento, como que voltando ao ventre materno, algo impossível. E então Jesus disse: olha, o que é carne, tu já nasceste da carne. Agora é preciso nascer do Espírito, ou seja, as coisas espirituais, elas são discernidas no Espírito. O Espírito traz o discernimento e o apóstolo Paulo, como já referimos outras vezes, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha aí, tá certo? Algo sendo compreendido, entendido no Espírito. E lá no Pentecostes, no dia em que acontece a descida do Espírito Santo, os judeus e outras pessoas de fora que lá estavam em número de 16 línguas diferentes, povos diferentes. Era uma festa muito grande, uma festa que atraía gente de todos os lugares. E então, vendo Pedro falar daquela forma, eles achavam que Pedro estava embriagado. Estes homens estão ébrios, estes homens estão embriagados. E outro replicou: como pode um judeu estar embriagado pela manhã? Olha, nisso aí o judeu era disciplinado. Ele não enchia a cara nunca pela manhã. Ele permanecia sóbrio. Os beberrões, os cachaceiros,
os viciados, os dependentes. Mas pelo menos eles seguravam a barra pela manhã. E então era impossível estarem embriagados. Poxa, mas ele fala na língua dele e nós que somos gregos ou romanos, falamos o latim ou falamos o egípcio. Nós estamos entendendo na nossa própria língua, mas ele está falando ali em aramaico. Oxente. Não. Então, isto confirma muito bem o que Teilhard de Chardin diz. Bem interessante. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, porque o material é passageiro. Nós não queremos ser o contrário, porque é ruim. A permanência, ela é mínima possível. Amados irmãos, e então lá em Atos 2, que é o texto clássico sobre o início da igreja, aliás, eu não posso dizer início porque há muita controvérsia sobre o início da igreja. Sabemos que ela iniciou em Jerusalém. Uns defendem, não, a igreja começou quando Jesus passou a chamar seus discípulos. Vem, segue-me. Tal. Outros, não, a igreja começou no dia do Pentecostes. Ali foi, não interessa. A gente fala assim para que os irmãos tenham esse entendimento. O interessante é que a igreja está no mundo, mas ela não é do mundo. Certo? É como você saiu daqui, foi para Lisboa. Você foi para Lisboa. O seu passaporte é de turista e tal, foi fazer um turismo. Você está em Lisboa, mas não é de Lisboa. Apenas estar lá. Tá certo? Mas não é de Lisboa. Não é de lá. Apenas está. Certo? Assim é a igreja no mundo. Ela está no mundo, mas não é do mundo. Vejamos o que diz o texto bíblico de Atos 2, do 41 ao 47, que nós vamos ler assim. Atos 2, do 41 ao 47. Vamos abrir nossa Bíblia aqui, que diz assim. Então, isso foi no dia do Pentecostes, viu? Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados. Havia um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Naquele dia eles batizaram 3.000 pessoas. Aí você, mas que loucura é essa? Um dia batizar 3.000? Nós, na nossa Convenção Batista Brasileira, sempre há um momento de batismo. De convertidos, pessoas que são tiradas da Cracolândia, da qual nós chamamos Cristolândia. E então, em 1 hora, mais ou menos, se batiza, nem 1 hora, questão de minutos, se batiza 100, 200 pessoas. Lá naquele momento. Como, pastor? São colocadas caixas d'água, com água suficiente, e cada pastor ficará responsável para batizar 1, 2, 3 pessoas. E assim vai. Não é mesmo? No momento curto se batizam muitas pessoas. Vários pastores, etc. Muito bem. Então vamos lá. Foram acrescentados quase 3.000 pessoas. Aí o que aconteceu com isto? Essas pessoas foram batizadas e daí? Foram embora para suas casas? Não, veja o que acontece depois.
segundo o relato bíblico, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós podemos ver três fatores importantes aqui nesse texto: a comunhão, o partir do pão e as orações. Poxa, meus amados, comunhão, partir do pão e nas orações. São três gestos, atitudes importantes na vida da igreja, na minha vida, na sua vida. Por isto, a comunhão, ela é o carro-chefe da igreja. É um dos carros-chefes da igreja. O partir do pão, isso é a solidariedade da igreja. É o trabalho filantrópico da igreja. Aquilo que a igreja pode fazer pelo outro. Tanto através de bens materiais, como de bens espirituais, que é a oração, certo? A visita, entendeu? E coisa, o ensino da palavra, as doutrinas e etc. E nas orações. A igreja precisa exercitar esses três fatores importantes, essas três atitudes, que a igreja se torna grande, né? Ela persevera na doutrina, né? Na comunhão, no partir do pão, nas orações. Meus amados, isso é a igreja. Mas vamos continuar o texto, mas levamos em consideração, em primeiro lugar, esse conceito de igreja. Claro que convencionou nas sociedades ocidentais de igreja ser a casa, ser o templo. Nós fomos ensinados assim. Então, ninguém vai deixar de ir para o céu por pensar assim também, certo? Não há problema. O certo é que é a questão cultural. Convencionou-se chamar o templo de igreja, a catedral e tal. Ah, é lá perto da igreja tal. Você mora onde? Rapaz, eu moro no bairro da igreja. Da igreja tal, assim, assim. Olha, você vai na rua tal, na esquina você vai ver uma igreja. Você dobre e a terceira casa é a minha. Então nós nos convencemos disto. É claro que o conceito de igreja vai muito mais além. Bom dia, Guilherme. Guilherme Lopes, nosso grande tecladista, seresteiro cantor. Nosso amigo que sempre tem sido nosso parceiro. Quando a gente está imprensado lá, precisando de um aparelho de som, ele de pronto nos ajuda. Deus te abençoe, meu querido. E a nossa Francinete que está lá, né, Gracinha, em Natal, né? Com o Vitinho e o seu esposo. Samara. Tem Samara. Então, ó, retornando o texto, Joselita também está ali. Retomando o texto, a igreja é muito maior. A igreja é mais do que o que você pensa. Certo? A igreja, quem nos deu ali, a igreja está no mundo, mas não é do mundo. Muito bem, está nos ajudando aí. E qualquer pessoa pode colocar uma frasezinha sobre igreja, que nós vamos lendo, Gracinha que vai ficar atenta, e ela vai ler sempre essas frasezinhas aqui para nós, no vídeo. Então, a igreja está no mundo, mas não é do mundo. Quer dizer, e aí, transferindo para você, é a mesma coisa. Você está no mundo, mas não é do mundo. Quando falamos de mundo, a gente já citou muitas vezes esse conceito. O que é o mundo? Porque o mundo tem várias vertentes para se falar mundo. Existe o mundo fauna e flora, não é mesmo? O mundo meio ambiente. Existe o mundo sideral, que é o espaço sideral. E existe o mundo pessoas, etc. Mas o mundo aqui é o mundo sistema. É o sistema do mundo, seus sistemas, as suas estruturas, não é mesmo? Suas estruturas políticas, jurídicas e etc. Então, são os sistemas, o sistema econômico, social,
e etc. Então, mundo sistema. E neste mundo sistema, há uma guerra muito grande de sistema, viu? Muito grande. Quando você pensa, por exemplo, o salário baixou, o salário foi congelado, o salário mínimo subiu 3%, enquanto a inflação subiu 5%. Ó. Isso aí é mundo sistema. Isso é guerra. Isto é insatisfação. A pandemia, esse coronavírus, esse Covid-19, faz parte do mundo sistema e está causando um alvoroço muito grande no mundo sistema. Ele abalou os sistemas estruturais das sociedades mundiais. São eles os políticos, o sistema político, o sistema jurídico, o sistema legislativo e outro, o sistema econômico, social, uma turbulência. Isso é um sistema, é o mundo sistema. E é exatamente este mundo que nós devemos ter cuidado. É deste mundo que a Bíblia fala. A igreja neste mundo sistema, ela precisa estar no mundo, mas não é do mundo. Ela precisa, por isso que é dito para nós de uma forma bem categórica, né? Que o mundo passa com os seus desejos, as suas concupiscências, esse mundo sistema. Por isto, meus amados, devemos saber que a igreja somos nós, que estamos no mundo, representando o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Olha, vamos continuar com o texto. Vamos ler o 42, o 43. Logo um bom dia, irmão Charlie Brown. Irmão Charlie Brown, tá por aí, né? Reúna a família aí, o nosso abração, o nosso bom dia. E chama a meninada aí para assistir. Tem muita gente compartilhando aqui. Os coraçõezinhos e os legais estão subindo de bolo. Isso é bom e isso é maravilhoso. O Gil, ele postou algo aí, Gracinha, muito importante. Não, é Dorismar dizendo aqui. Deixa eu ver aqui. Então nós vamos ler o 43. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olha, em cada alma. Alma aqui, claro, não é o psique apenas, e sim, mas alma aqui não é o fantasma. Muita gente traz assim um relacionamento de alma com algo fantasmagórico. Não, em cada alma, em cada vida, né? Agora aí sim, é o psique mesmo, em cada vida, ser pensante, aquilo que é pensante no ser. Havia, cada alma, havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ora, em cada alma havia temor. O Russell Shedd, o que confeccionou a Bíblia Shedd por seu nome, foi um dos maiores biblistas do mundo. Ele nos deixou há uns 2, 3 anos atrás. Ele vivia no Brasil e um dos criadores da editora Vida Nova. Então, Russell Shedd, ele trata essa palavra, né, temor, ele trata dizendo que é o pavor gerado pela presença majestosa do Deus que opera milagre. Esse temor é o pavor gerado pela presença majestosa do Deus que opera milagres. Ora, meus amados, quando Pedro, após o Pentecostes, estava preso para ser decapitado, a igreja orava por ele, pela sua libertação. E o resultado veio. E quando ele procura
a casa em que haviam, ou que estavam orando por ele, que ele bate na porta e vem uma criada atender, eles lá orando, pavorosamente até, com pavor, porque havia uma perseguição no espaço, e que ela volta para dizer que era Pedro, eles ficaram apavorados. Ora, eles mesmos orando para a libertação de Pedro, que era humanamente impossível, e que Pedro sou eu. Eles ficaram apavorados. Quando Jesus ressuscita e que ele diz, sou eu, que chega ali no cenáculo, onde os discípulos estão, sou eu, eles também ficaram apavorados. Portanto, esse temor, trata-se desse pavor gerado pela presença majestosa do Deus que opera milagres. Não foi assim que aconteceu com Jacó, quando fugia de Esaú, e que ele dorme no deserto, e que tem aquele sonho da escada de anjos descendo e subindo, e que ele acorda apavorado. Terrível é este lugar, e Deus está aqui. Jacó ali aprende uma grande lição, porque eles estavam convencionados a crer em um Deus local, como era comum em todas as sociedades da época, terem os seus deuses locais. Mas Jacó percebeu, né? Ali mudou, Deus não é local, Deus está aqui, Deus é universal. Aquele pavor gerou uma compreensão ampliada. Ora, que tenhamos esse pavor gerado pela presença majestosa de Deus para nos tornar maiores espiritualmente. Em cada alma havia esse temor, que temamos a Deus a cada dia e que tememos agora mesmo, né? Para que seja gerada em nós essa presença majestosa de Deus. A igreja, ela provoca isto, né? Porque quando vamos ver o conceito de igreja, ele vai muito além. Igreja, nós cremos e aceitamos que é uma congregação, é grupo de pessoas reunidas para determinado propósito. Então, a igreja é esse grupo de pessoas reunidas para um determinado propósito, que é o que significa a palavra eclesia. Ela vem do grego, em primeiro lugar, eclesia, que significa chamados para fora. Olha aí, chamados para fora. Claro que isso era um costume da Grécia Antiga, por isto que chamam a Grécia de a mãe da democracia. É claro que não é essa democracia da qual nós vemos hoje, é bem diferente. Lá havia uma participação mais ou menos de 10% da sociedade, o que já era muito, o que já era bom. Então ela gera essa democracia, chama para fora, eclesia. Então ela cria a eclesia, trazendo para fora as pessoas. Para quê? Para a ágora. As pessoas iam para a ágora. A ágora era a praça onde as pessoas se reuniam para tratarem dos assuntos daquela comunidade, daquela cidade-estado, que eram organizados assim. Então, era a eclesia. Por exemplo, dia tal, do mês tal, haverá eclesia, significando sair, chamados para fora. Vamos usar uma redundância aqui meio grotesca? Sair para fora.
com permissão de vocês, claro, que é uma redundância inadequada, mas é chamados para sair para fora. Isso é só um exemplo, grotesco, coloquial, mas eclesia, chamados para fora. A igreja é esta comunidade chamada para fora. Interessante. Não quero falar mal de ninguém, mas há grupos que só sabem operar ali dentro do seu koinos, do seu lugar. Por exemplo, um terreiro de umbanda, de macumba. Não estou aqui querendo discriminar ninguém. Ele opera ali dentro. Ele só opera ali dentro. O culto a Buda, da mesma forma. Eles têm aqueles locais, aqueles grandes templos, e ali eles operam. Eles adoram, eles louvam. Então, só para diferenciar, eu estou usando esses exemplos não para criticar e nem tal, mostrando assim as diferenças da eclesia. Então, essa palavra foi tangida para o Novo Testamento para entendermos que a igreja precisa ser esta instituição que saia, que é chamada para fora. Por isso que nós precisamos entender esse conceito de igreja e que vivamos ele. Olha, a igreja, existe a igreja também corpo e a igreja instituição. A igreja instituição é uma exigência do Estado. Ela, para ser uma instituição legal, precisa ter um CNPJ. Ela precisa ter um endereço. Certo? Então, aí é a igreja instituição, que é algo exigido pelo Estado. E nós devemos acatar isto, porque isso também não vai interferir, não é uma perseguição religiosa, não é uma proibição, não é. É algo apenas para a gente se alinhar às coisas das leis que não contrariam as leis de Deus, e então nós assim obedecemos e devemos dar exemplo. Então, essa igreja. Mas, acima de tudo, nós devemos viver a igreja corpo. O corpo de Cristo. Nós todos formamos um corpo. Somos corpos. Ou corpos, né? Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, com todo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Essa música é perfeita, é bem feita, né? Mostrando assim a igreja, este corpo, essa congregação, esse grupo de pessoas reunidas para um determinado propósito. É por isto, meu irmão, que você tem que ser igreja corpo. Ah, eu vou hoje para a igreja. Vou hoje para a igreja. Vai fazer o quê, irmão? Não, eu vou, não tem nada o que fazer, eu vou mesmo. E tem gente que se propõe a isto. Meu irmão, não se propõe a isto não, meu irmão. Só vai à igreja quando tem um tempo sobrando. Não, porque no domingo eu vou arrumar minhas coisas, que segunda eu trabalho bem cedo. Eu trabalho sábado até meio-dia. E então eu não vou para a igreja porque eu tenho muita coisa a fazer. Então não é igreja, está totalmente fora do conceito, totalmente fora. Porque a igreja é essa congregação, esse grupo de pessoas reunidas para um determinado propósito. E que propósito você tem? Se não está unido no corpo, se não faz parte do corpo, que propósito é este? Que tipo de igreja você é? Que tipo de igreja eu sou, se eu não estou inserido no corpo? Assim é forçar o conceito. Da mesma forma que muitos forçam aí, dizendo, não, Deus não é Deus, Deus não existe. Formula os seus conceitos,
para satisfazerem o seu próprio ego. Por exemplo, no agnosticismo, o agnóstico. O agnóstico é aquele que é assim: olha, eu creio numa força superior. Vamos supor que seja Deus. Uma força que criou o mundo e foi embora. Certo? Então, o agnóstico, ele é aquele que crê numa transcendência. Até aí tá bom, né? Numa transcendência. Porque também nós cremos na transcendência. Que Deus é transcendente. Transcender é ir além. É estar além. Estar mais. Então, eu creio na transcendência que Deus está além. Deus é mais. Eu creio nisso. O agnóstico também crê nessa transcendência, que é essa força. Até criado por o grande iluminista Voltaire, no século XVIII. Mas não crê na imanência. Olha aí. Meu irmão, cuidado. Cuidado para você não ser um agnóstico sem mesmo saber que seja. Crê apenas numa transcendência, que Deus existe, que Deus é grande, Ele opera milagre, Ele é bom, Ele é maior de todos, Ele é poderoso, Ele é onisciente, onipresente, é eternidade e tal. Cuidado, cuidado. Deus também é imanente. Ele emana contigo. Ele está contigo. Ele quer estar contigo. Ele quer se misturar contigo. Ele quer viver contigo. Mas você só é um transcendente. Nossa, como é que vai dar certo? Não vai dar certo. Então você passa a ser o quê? Um agnóstico disfarçado. Um agnóstico disfarçado. Crê apenas numa transcendência divina, mas não se relaciona. Para o agnóstico, Deus não se relaciona, ele não existe para isso. Só uma força criadora e pronto. E pronto, isso é o suficiente. E cada dia cresce esse grupo, porque é muito cômodo, é muito cômodo. Isto é uma anestesia. Pronto. Dizem que Marx falou isto. A religião é o ópio do povo. Mas há tantas frases atribuídas a fulano e a cicrano que você, ao procurar, nunca tem certeza que seja mesmo. Essa frase não é certeza que foi de Marx. De forma nenhuma. É como a oração de São Francisco. Não apenas foi aceita pelo Papa no pós-guerra uma oração que fosse universalizada dentro daquele grupo. Mas ela não é de São Francisco. A frase conhece-te a ti mesmo dizem que é de Sócrates. Mas Sócrates nunca escreveu nada. Platão que escreveu as coisas dele, não sei. Outra grande frase, que também tem dito que é de Heráclito: ninguém banha duas vezes no mesmo rio, tal, né? E etc. As pessoas falam isto, às vezes sim, às vezes não, mas se tomam como uma verdade absoluta até, e precisamos ter cuidado de onde elas vêm. Por exemplo, dizem que o grande pensador Nietzsche era antissemita, alemão, avós, paterno e materno, todos pastores. E Nietzsche, então, foi taxado como um antissemita. Mas foram buscar essa verdade. Ele nunca foi antissemita. Ele era descendente até de judeu. Como era? Então, por quê? Porque todos os direitos autorais da sua obra ficou na mão do seu cunhado. E o seu cunhado era antissemita. Então ele reeditou à medida daquilo que ele pensava. Tem que ter cuidado com essas coisas. A Bíblia é a mestra da verdade. Ela nos fala a verdade. Por isto, os discípulos, eles perseveravam unanimemente
nas orações, no partir do pão. Essa é a igreja corpo, é a igreja corpo. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Esse temor gerado pela presença majestosa do Deus que opera milagre em nossas vidas. Essa é a igreja, essa eclesia chamada para fora, certo? Essa palavra é dividida em duas partes, o ek, o é e o cá, que é o prefixo da palavra, que significa para fora, e classes significa chamados, ek para fora, classes chamados. A igreja é essa eclesia chamada para fora. Que você não seja um cristão somente no retângulo da igreja, ou no quadrado, ou no círculo. Que seja também lá fora, para a glória de Deus. Viu? Então, a igreja é essa congregação, é este grupo de pessoas reunidas para determinado propósito. E, neste caso, um fator a mais, de pessoas regeneradas e salvas pelo poder do Espírito Santo, com os mesmos objetivos, com os mesmos propósitos e unidas em Jesus Cristo. Essa é a igreja que nós devemos crer a cada dia. Mas, meus amados, antes dessa igreja, já havia um conceito de igreja no Antigo Testamento, que era o chamado Carral. Que nome, né? Carral. Mas, mesmo assim, Carral era a congregação de Israel, que já traz a ideia de unidade de pessoas, com um propósito. Mesmo já no Antigo Testamento, com este conceito. O Carral. O templo de Salomão era o Carral. Os zingurates, que eram os templos antigos, que serviam tanto para adoração, como para o depósito daquilo que colhiam, dos cereais, das alimentações, e também o local da vida social do povo. Era um Carral, que já trazendo esse sentido de congregar, de estar presente ali. Então, a igreja ela se torna muito importante quando ela é vista desta forma. Eu, como peça deste corpo, eu faço parte do corpo de Cristo. Por isto, a igreja é esse organismo. E o organismo é aquilo que é construído por muitos órgãos. O seu ser é um organismo, porque você tem muitos órgãos. Você tem o fígado, é um órgão. Você tem os rins, é um órgão. Você tem o coração, é um órgão. Você tem a faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões, são órgãos. Visão, audição, paladar e etc. e por aí vai, são órgãos. Quando qualquer um adoece, todo o corpo sente. Então, esta metáfora, ela é muito pertinente para a igreja. Você é este órgão importante para a igreja. Eu faço parte do corpo de Cristo. Muito bem. Sara, minha sobrinha, está assistindo lá de Brasília. Irmã Francisca, irmã Tica está também. Muitos irmãos. Então, que sejamos este órgão. Mas vejam que o que Pedro fala da igreja, como você nessa igreja, o que Pedro diz. Olha o conceito de Pedro, lá no capítulo 1 da sua primeira carta, no capítulo 1, de 18 a 21, quando ele diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas
corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Fé e esperança devem estar em Deus. Então, é muito importante esta palavra de Pedro. Olha, e algo que Pedro fala, a gente deve considerar com muita força. Pedro dizendo, está dito. É como aquelas pessoas que você confia, né? É como que alguém falando mal de alguém, olha, aquele local lá, aquela instituição é assim, assim, e que você, conhecendo a instituição e sabendo quem lá está, quem dirige, você vai dizer, não, não é isto, fulano está lá, fulano faz parte de lá, ele não é assim. Eu tenho certeza que não é assim, porque fulano faz parte. E é isto mesmo. É levado em consideração o caráter daquele que dirige. E aqui quem nos dirige a palavra, nada mais, nada menos do que Pedro, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como um prato ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos negaram. Ora, claro que os judeus daquele momento tinham herdado algo não tão bom dos seus pais. Até porque no tempo de Jesus havia uma turbulência, havia uma manipulação da fé. O que foi que legaram, vamos supor, o que os pais daquele pessoal do tempo de Jesus deixaram para aquele povo, para que não fique algo no subjetivo. Não foi por prata nem ouro que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue de um cordeiro sem mácula. Não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram. Os pais legaram um fútil, mas um fútil procedimento para os judeus do tempo de Jesus. Um deles foi o quê? A pena de morte. O apedrejamento. Foi legado pelos antepassados. O apedrejamento. E que Jesus tinha livrado uma mulher do apedrejamento. Isso foi um legado fútil que eles herdaram dos pais. Mas eu vou além. Outra coisa que foi comprada com ouro e prata, o legado, foi o sacerdócio. O templo de Salomão, o sacerdócio. Os sacerdotes eram aquelas pessoas que cuidavam da parte religiosa. Lá no tempo de Jesus. Eu não vou entrar em detalhes porque é muita coisa, mas o sacerdócio naquela época, o sumo sacerdote, o cargo de sumo sacerdote, ou seja, o supremo sacerdote, ora, havia mais de 12.000 sacerdotes, sob a égide, a direção do supremo sacerdote. Aquele que entrava no Santo dos Santos de ano em ano para pedir perdão pelo pecado das pessoas. Que cargo era esse? Nós sabemos que o sacerdócio foi um legado da tribo de Levi através de Arão.
a sua família não herdou a terra, não herdou um palmo de terra, porque ela seria sustentada pelos demais que herdara. Eles iam cuidar do culto, eles iam cuidar do sagrado. Mas já no tempo de Jesus havia um péssimo legado. Era um cargo disputado a peso de ouro. E havia até morte para se assumir o cargo de sumo sacerdote na época do Império Romano. Era um cargo político. Você não lê na Bíblia porque os saduceus não criam na ressurreição. Porque os saduceus exatamente era essa casta sacerdotal que havia denegrido o plano sagrado de Deus e que aqueles herdara aquele tipo de vida religiosa desastrosa ou desastrada. E era um cargo como muitos aqui no Brasil. Olha, você vai cuidar da estatal tal, porque lá você vai eleger você vai eleger os seus compatriotas, porque aquela estatal ali vai render dinheiro o povo de fora, o povo de fora. Tudo que aquela estatal vai produzir é para a permanência de alguém no poder. Pois é, era isso que eles tinham legado dos pais, um sacerdócio podre. E muitas facções religiosas lutando pelo poder, onde estavam quem? Os fariseus, os sicaristas e outros, e outros, e outros. Os saduceus, como já falei, muitas facções, os azidins e mais, tudo lutando por poder. Agora, Jesus, por isto que ele disse, vocês não foram comprados com coisas corruptíveis, com corrupção. Não. Eu sou crente porque Jesus Cristo me lavou. Eu sou igreja porque me preocupo em me reunir com meus irmãos com o propósito de louvar a Deus, de adorar a Deus, de comungar com os irmãos. Eu sou igreja por isto, porque eu amo meu Deus. Eu sou igreja porque eu estou fora do mundo. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu sou igreja porque eu sou um ser espiritual, vivendo uma experiência material passageira, e que esta experiência eu viva em prol do meu próximo, da minha família, das pessoas. É o legado maior da vida, é quando alguém chega a dizer para outrem, eu sou o que sou por causa de fulano. E se torna mais legítimo quando ele fala na sua ausência. Eu sou o que sou por causa de fulano. Eu sou o que sou por causa deste homem, desta mulher. Este é o legado maior da vida. Esta é a maior herança, meus amados. Isto é a igreja. É a igreja. A comunhão dos salvos. Aqueles que foram comprados pelo sangue precioso de Jesus. Jesus morreu por nós pecadores. Não foi um passo de mágica. Mas por que isso? Como se dá isso? Olha, Jesus pagou o preço das ideias que ele defendia. E então ele foi levado ao Calvário pelas ideias que ele defendia. E sabeis quem ia ao Calvário, quem era crucificado? A cruz não era para o cidadão romano, de forma nenhuma. O cidadão romano podia pintar e bordar, ser o pior assassino, o pior trapaceiro como Barrabás, mas não morria de morte de cruz. Só os estrangeiros.
Jesus não era cidadão romano, ele era cidadão judeu. Não foi morto. Não deixou de ser morto pela cruz. Então, por defender que o Deus não era o imperador. O Deus era Jesus Cristo encarnado em Deus. Amados irmãos, por que João foi para a ilha de Patmos, exilado lá para trabalhar nas minas de carvão do imperador? Porque ele soube dizer, só ele disse, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele usou a linguagem do filósofo de Éfeso, até porque ele escreveu seu livro na cidade de Éfeso, na cidade de Heráclito, aquele que nós falamos, que atribui esta frase a ele: não se banha duas vezes no mesmo rio. Heráclito foi aquele que não aceitou as coisas apenas pela mágica do mito. Ele já buscou uma razão para explicar as coisas. Então a cidade de Éfeso foi este palco, este nascimento maior de uma filosofia mais pautada na razão. E ali nasce também um evangelho pautado no Logos. No princípio era o Verbo, ou seja, no princípio era o Logos, era a palavra poderosa, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, esta palavra que fundou a igreja, esta comunidade de pessoas salvas, regeneradas, para cumprir o propósito de Deus, essa comunidade para fora, este povo salvo. Sim, essa é a igreja. Que tal? É você também? Sou eu? Sim, que devemos ser. Ou melhor, que sejamos. Nós somos. Que diga assim. Que Deus te abençoe e veja que você é a igreja. Está no mundo, mas não é do mundo. Por quê? Se você for do mundo, vai fazer todas as coisas do mundo. Vai ser desonesto, que muitos do mundo são desonestos. Muitos. Vai ser uma pessoa corrupta. Muitos do mundo são corruptos. Ora, são corruptos porque são do mundo. Não são de Deus. Por isto, pense nisto. E que Deus te abençoe. Amém. Uma gracinha vai citar aqui alguns irmãos. Vou dar um abraço, né? Mandar um abraço para os irmãos, sabendo que essa semana foi o dia do abraço e a gente não está podendo abraçar humanamente, né? Sentindo Materialmente, o né? calor material, assim. Mas espiritualmente podemos. Mais espiritualmente, sim, virtual, né? Nós podemos abraçar. Então, que Deus abençoe todos vocês. E um abraço bem grande em cada irmão, né? Ana Cláudia, Flávio Spel, Erivaldo, Renata, Deus abençoe vocês, meus irmãos, minhas amadas irmãs, Rosângela, a Helena, Selma, Maíra, Josenilda, um abraço, Zinete, irmão Lindomar, Deus abençoe, Graça Muniz, dê um abraço grande no irmão Manel, Samara, o irmão Charlie Brau, Deus abençoe, Gilmaron, Dorismar, a gente viu Dorismar, eu vi você mandando um abraço pra gente, nós aguardamos você, já a gente volta à igreja. Uma saudade, viu, Dorismar? Você sempre foi uma pessoa forte no nosso meio, uma pessoa complacente, uma pessoa agradável, que sempre você é. E nós estamos com falta de você, viu? Olha aí, pastor, Miquel está mandando um abraço. O Miquel,
O crente não pode dizer que é fã, né? Porque fã é aquela prefixo do fanático, né? Mas eu sou admirador do Miqueias. Ele está com 7 aninhos e desde os 3 anos que Miqueias vem conquistando o meu coração com a sua inteligência, com a sua capacidade, a sua habilidade na área da pintura, do desenho. Pois é, Miqueias desenha, Miqueias canta, Miqueias conta história. É uma bênção. Que Deus abençoe, continue abençoando os pais de Miqueias, Júnior Batista e Cleidinha. Que através desse exemplo, Miqueias está crescendo na presença do Senhor, nos caminhos. Um abraço, Noêmia, Maíra. Estou sentindo o seu abraço. Deus abençoe. Ronaldo, lá em Ceramirim, Giselda, Gisele, Guilherme. Deus abençoe. Edneide, Felipe, suas filhas. Lá em Ceramirim também. Clécia, Roberto, como eu já falei. Maria Alice, Emanuel. Também Emanuel é inteligente, canta, conta história. Um abraço. São crianças na igreja que têm talentos, né? Francinete, um abraço. João Vitor, seu esposo, Francinete. Emanuel Neto, Deus abençoe. Um abraço para a irmã Tica, Deus abençoe. Irmão Magnus, Nilda, Deus abençoe. Guilherme Lopes, como o pastor já falou. Fátima Gomes, Eleika, um grande abraço para vocês. Jackson Macedo, Deus abençoe vocês. Eu anoto aqui porque não dá tempo para a gente registrar, né? Júnior Batista, como eu já falei. Willielson, Vânia, Samuel também completou ano nessa semana. Um grande abraço, Samuel, para você. Samuel, filho de Vânia, Deus abençoe. Natan, Daniele, Natiele, Liliu, Roberta Paula, um grande abraço para você, Roberta, Lucas, Luan, Lailton, Deus abençoe a todos. A irmã Dorinha, que está mandando um abraço. Obrigado pelo abraço, pelo carinho. Muito obrigada, Helena. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça no amor. Amém. Larissa, Marcelo, Dona Isabel, um abraço para Dona Isabel, que é a sogra de Larissa. Benjamin, um abraço. Olha, ontem a nossa igreja, através dos irmãos, antes eu quero dar um abraço também a Tamura, a Maria Isabel, a Isa, a irmão Jutsu. Então a igreja, através desses 3 irmãos, né? Dos irmãos Jutsu, Natan e Rodrigo, que é professor do Taekwondo, eles ontem foram fazer entrega de algumas cestas básicas aos meninos do projeto Esporte e Vida da igreja. Então esses irmãos, carinhosamente, arriscando, né, foram de casa em casa, entregaram algumas cestas básicas, máscara, para os nossos queridos alunos, família do projeto Esporte e Vida. As cestas básicas cedidas pelo CDL. Sim, é cesta básica, o pastor está reforçando, cedida pela CDL. Né? Um abraço a João, como presidente da CDL, a Evanilde e aos demais, a Brenda, aos demais companheiros da CDL. E então eles saíram de casa em casa entregando cesta básica e a gente ainda vai continuar entregando. Né? E louvamos a Deus pela vida desses irmãos que estiveram disponíveis ao trabalho do Senhor, mesmo em pandemia, mas eles estavam trabalhando para a obra do Senhor, evangelizando. Então, um abraço ao irmão Jutsu, a Natan e ao professor Rodrigo. Né? E através da nossa coordenadora, que de tão pronto, de tão agrado, Larissa e Daniele, organizaram as cestas, organizaram as famílias e entregaram. Então, que Deus abençoe esses irmãos, né, grandemente. Um abraço a todos. E aí, pastor? Pronto. Fazendo justiça também nessa área filantrópica, a prefeitura nos cedeu algumas máscaras sob a direção do pastor Ari. Que Deus abençoe todos nós, todos vocês, e parabéns por esse trabalho. Olha, agora me veio assim, eu tinha esse desejo de fazer isto, e nós vamos fazer a partir do domingo, certo? Fazer uma escola bíblica dominical com participação de alguns irmãos. E eu vou citar aqui 2 irmãos que vão interagir comigo na escola dominical. Esses irmãos, eles têm formação na área teológica, na área bíblica também, e vamos aproveitar esses irmãos. O Erivaldo, o irmão Erivaldo, lá de Afonso Bezerra, que é a nossa ovelha, e o Ronaldo Souza,
que foi nossa ovelha aqui, que mora em Ceará-Mirim. Nós vamos falar no próximo domingo. Eu quero que eles interajam, trazendo também as suas observações na escola dominical. O texto para domingo, meus irmãos, para vocês ficarem sabendo. Mas não se preocupem que eu vou mandar pelo zap de vocês o texto. Que de cara logo o tema são as ordenanças da igreja, né? Nós vamos tratar das ordenanças e fazer aquele contraponto, né, as ordenanças dos sacramentos, certo? Ordenança e sacramento, nós vamos fazer essas diferenças aí, o que é ordenança, o que é sacramento, no ato sacramental, porque dentro do cristianismo há essas variantes de alguns grupos mais sacramentalistas e tal. E os irmãos vão ler Mateus, o texto é Mateus 15, capítulo 15, como também Mateus 28. Esses textos nós vamos tratar da igreja, dessas duas ordenanças da igreja. Mas eu vou mandar pelo zap dos irmãos, certo? O Ronaldo e o nosso irmão Erivaldo, tá certo? Para interagir aqui na telinha, vocês vão escrever alguma coisa, porque a participação fica muito boa, torna-se mais rico, e então a gente vai. E qualquer irmão da igreja também que queira colocar assim, alguma frase, algo, pode perguntar, pode também responder. É uma escola dominical. Vamos doravante agora tratar mais dessa forma, tá certo? Muito bem, irmão. Está Júnior Batista, Ronaldo aqui terminando. Nosso irmão Ari. Deus abençoe, viu, Ari? Você tá destacando assim como um grande líder entre nós pastores, que na verdade nós pastores precisamos de um líder. Já tentamos fazer algo nesse sentido, algumas vezes até deu certo, né? Uma associação, etc. Mas isso com o tempo a gente vai pensando, e eu percebo, e todos percebem, que você tem essa capacidade que eu não tenho de liderar pastores. Será um prazer imenso a gente ter um jovem assim como você na liderança, um jovem sério, um jovem comprometido, e isso é muito rico, isso é muito bom para nós. Deus te abençoe. Então, irmã Graça, nós vamos encerrar, né? Quero só dar um abraço em o Zenilde, a nossa vizinha, que está aqui mandando um abraço para esse casal. Que Deus possa estar abençoando o Zenilde, Ana Luísa, André, que Deus possa estar fortalecendo Iliane, e Deus possa estar Laurinha. Um abraço a toda essa família maravilhosa que são nossos vizinhos. Então eu vou orar e depois a irmã Gracinha ora, certo? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa escola, obrigado pela participação dos irmãos, e pedimos, ó Deus, de uma forma bem especial, pela saúde da irmã Nalva. Ó Pai amado, cada dia nós percebemos que ela está melhorando. Isto é a resposta das nossas orações a Ti, Senhor, porque sabemos que Tu és o Deus presente, o Deus que está sempre a nos alimentar com o Seu Espírito Santo. Amém. E aliviando nossas dores. E é o que sabemos, que Nalva não sente dor alguma, Senhor. E isto é muito positivo, ela está se restaurando, que nem os médicos estão entendendo por que ela não sente dor. Mas, Deus amado, sabemos que é a Tua mão poderosa. Amém, a Tua mão, ela vai passar lá ainda os 30 dias, ó Deus. Sabemos que por aí podemos ver que o caso é bem grave, tem sido mais grave, mas, Senhor, Tu tens melhorado. Tu tens amenizado, Tu tens atenuado esse problema. E por isto pedimos que paulatinamente Tu possas, ó Deus, curar a Tua serva. Pedimos pelos demais irmãos, pelos familiares dela, ó Pai. Sabemos que isso é muito cansativo, é muito duro, é muito difícil, mas Tu estás alimentando, Tu estás controlando, Tu estás empoderando, Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, todos eles. Dirige nossas vidas, abençoando nossa igreja e aqueles que estão enfermos, ó Deus, que pertencem à igreja do Senhor. Que Tu visite-os com Teu bálsamo sagrado, com Teu bálsamo de alívio, ó Deus, aliviando estas vidas. Dirige-nos no Teu nome, pois em Ti que oramos. Amém. Amado Deus, na Tua presença, continuando, nós queremos agradecer pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelo que o Senhor tem feito na vida de cada irmão,
das igrejas, dos pastores. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela noite que nos concedesse em paz, pela saúde, pelo alimento, Senhor, que não tem faltado em nossa mesa. E pedimos, Jesus, que supra as necessidades do Senhor daqueles que estão passando por essa doença, pela pandemia, Senhor. Ó Deus, repreenda no nome de Jesus essa doença, Senhor, que está mundialmente atacando as pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia, Jesus, nos livra a nossa família, livra todos os irmãos, livra toda a humanidade, Pai. Ó Deus querido, nós pedimos pelas pessoas que trabalham diretamente nos hospitais, médicos, enfermeiras. Senhor, ajuda, Senhor, os profissionais da saúde a ter um livramento, Pai, os técnicos, Amém, aquelas pessoas Jesus. que estão na limpeza, na cozinha, que o Senhor possa estar abençoando a todos, Pai, no nome de Jesus. Guarde, Ó Senhor. Pai amado, livra a todos Livra, do perigo, Senhor. Pai, dá-nos um dia debaixo da Tua graça, visita os enfermos, visita os encarcerados, visita aquelas pessoas que estão passando por essa doença, por necessidade, Senhor. Abençoa, Jesus. Abençoa os alunos do projeto, Senhor, do projeto Esporte e Vida da igreja, que o Senhor possa estar abençoando, visitando a todas as famílias, Pai. Abençoa as coordenadoras, Larissa, Daniele, que elas tenham sabedoria de estar levando avante este projeto, Pai. E abençoa todos os voluntários e familiares. Ó Deus, fica conosco, que este dia seja um dia protegido e protegido por Ti, Pai. Abençoa a noite, nos desperta, Senhor, a estarmos na Tua presença através das lives. Nós pedimos que fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, à noite, a nossa mensagem será com o pastor Reuel. É um pastor que sempre tem cooperado conosco e à noite ele trará, então, a nossa reflexão, como sempre, uma reflexão muito tocante, muito agradável, muito boa. E então contaremos com o pastor Reuel à noite. Lailton Alisson, É. Obrigado. Nossa querida Larissa, Magnus, Noêmia, nosso cheirão em vocês, viu? Daniele. Ana Cláudia, Daniele e todos os irmãos. Tchau, tchau. E nós vamos concluir a nossa live. Tchau.